Chegou o momento de a gente fazer o resumo do CEA módulo 2, então vem comigo, vamos fazer esse mapa mental. E lembrando sempre que antes do mapa mental, você precisa seguir as nossas redes sociais que aparecem aqui em cima. Então vai lá, segue cada uma delas. E agora sim, bora pro mapa mental, bora pro resumo. Nesse módulo de economia e finanças, a gente começa falando do mercado primário e secundário. O mercado primário é aquele mercado onde as empresas emitem títulos para captar recursos. Dessa forma, os valores eles chegam até as empresas emissoras. Uma empresa vai emitir um título, vai lá o investidor coloca dinheiro nesse título e o dinheiro para lá na empresa. Eu gosto de associar como, por exemplo, comprar uma casa na planta, né? Você vai lá na construtora e diz, ó, construtora, eu quero comprar uma casa. Aí a construtora vai lá e faz a casa para você. Quando você compra essa casa, você está mandando dinheiro lá para a construtora. Ó. Mandei o dinheiro e o dinheiro parou lá na construtora. Nesse caso, o mercado primário é quando a construtora construiu esse imóvel, né? Construiu essa casa e aí você adquiriu, o dinheiro parou lá na empresa que emitiu, que construiu, que formou ali aquele bem para que você adquirisse. Esse é o mercado primário. E o mercado secundário? O mercado secundário é quando os investidores negociam entre si e assim gera-se liquidez para os ativos que foram adquiridos lá no mercado primário. Vamos utilizar esse mesmo exemplo? O nosso amiguinho aqui adquiriu a casa e agora ele diz, eu quero converter a minha casa em dinheiro, ou seja, quero vender minha casa. O que ele faz? Será que ele vai lá na construtora e diz, ô construtora, eu quero resgatar o meu dinheiro aí e vir devolver a casa? Não é assim, né? O nosso amiguinho vai procurar uma outra pessoa e vai dizer, tô vendendo a minha casa, e aí, quer comprar? Caso ele consiga vender essa casa para o outro, né? Para outra pessoa, o que ele fez? Negociou no mercado secundário. Ele transformou a casa em dinheiro. Por isso a gente diz que o mercado secundário gera liquidez para o mercado primário. Porque é no mercado secundário que a gente converte aquele bem que foi negociado ou ainda aquele ativo financeiro em dinheiro. Então, resumindo aqui, mercado primário é quando a empresa emite um título para captar recurso e assim o dinheiro vai parar lá na empresa, né, na empresa emissora. Já no mercado secundário é quando se negocia cliente com cliente, investidor com investidor e nenhum recurso vai parar na empresa que emitiu. O dinheiro fica entre as pessoas ali. A gente diz que no mercado secundário é onde se gera liquidez para os ativos, porque é lá que se transforma, né, os ativos em dinheiro. Agora ficou fácil demais. Ainda nesse módulo, a gente fala do PIB, né? PIB é o principal indicador de economia, visto que todos os demais acabam derivando dele ou têm alguma ligação com ele. E o PIB, ele mede a produção de riqueza em um país. Você precisa lembrar da fórmula do PIB, que é justamente essa que eu trouxe aqui. C mais I mais G mais NX. Primeiro, nota que sempre é o mais, tá? C mais I mais G mais NX. Só que esse NX aqui, que seria isso, hein? O NX nada mais é do que as exportações líquidas. Então, alguma vez você pode encontrar aí como é L também, porque isso aqui são as exportações líquidas. Mas aí, então, peraí, que negócio é esse de exportações líquidas? Tá bom, eu resumo ainda mais. Exportação líquida nada mais é do que as exportações menos as importações do período. Então, exportações líquidas, NX, L, pode aparecer também MX, MN, tudo isso são duas letras, né, para representar as exportações líquidas. O que o país exportou menos do que o país importou. Faz essa subtração e a gente inclui aqui na fórmula do PIB. Isso aqui você precisa memorizar, precisa estar ali na mente para poder conseguir responder bem as questões. Lembrando, então, que o NX são as exportações líquidas. E na fórmula do PIB só vai considerar bens e produtos finais, tá bom? Só bens e produtos finais. O que é o produto final mesmo, hein? Um bem final é aquele que chega no consumidor para ser negociado. É aquele que quando a empresa produz, ou então é produzido, ele vai parar lá no consumidor final. Exemplo, a Pirelli, por exemplo, produziu pneus, né? Imagina que isso aqui é um pneu produzido pela Pirelli. Aí hoje ela produziu 100 mil pneus. Desses 100 mil pneus, vamos imaginar ali que 70 mil ela mandou para uma moto Honda, para uma Yamaha. Esses 70 mil pneus aqui, eles vão acrescentar numa motocicleta. Eles não são produtos finais, são produtos intermediários. Mas 30 mil desses pneus que foram produzidos pela Pirelli vai ali para uma loja de pneus, né? Onde o consumidor pode ir lá e adquirir. Bem, isso aqui são produtos finais. É aquele que chega no consumidor. Ficou fácil, não ficou não? Maravilha. Vamos continuar então, agora que a gente entendeu o que entra no PIB, a fórmula do PIB. Outro detalhe, né? C é o consumo, I são os investimentos
G são os gastos do governo. Eu já havia falado do NX. Agora sim, agora vamos seguir, vamos falar ali da inflação. Inflação é a alta generalizada dos preços. A inflação vem de inflar, né? De fazer crescer. Os preços estão crescendo, estão aumentando. Isso é inflação. E a gente precisa entender alguns índices de inflação. Mais especificamente, a gente vai dar ênfase para 2 índices de inflação. Vamos começar pelo IPCA. IPCA é o índice oficial do país para a inflação. Ele é calculado e divulgado pelo IBGE, ele está mais ligado ao varejo de consumo e ele é calculado nas principais regiões metropolitanas no país. Olha o que diz aqui. O Conselho Monetário Nacional define a meta da inflação e o Banco Central do Brasil trabalha para atingir essa meta da inflação. Vamos falar aqui do IPCA, trazendo um resumo dele? Quando eu digo que o IPCA é o índice oficial de inflação do país, é porque o IPCA é o índice que vai ser utilizado para métrica de inflação. Exemplo, o CMN, o Conselho Monetário Nacional, vai dizer o seguinte, ó, esse ano a inflação não pode passar de 5%. Então o CMN, o Conselho Monetário Nacional, definiu ali uma meta para a inflação, né? 5%. A gente vai medir isso como? Através do IPCA, porque é o índice oficial de inflação do país. É isso que eu digo aqui, ó. O IPCA é a métrica que o país vai usar para verificar os seus índices de inflação. Mais uma vez, ele está mais ligado ao varejo e consumo. Então, apareceu na prova o índice de inflação ligado ou ao varejo ou ao consumo, já lembra, está falando do IPCA aí. Ainda, ele é calculado nas principais regiões metropolitanas do país, considerando pessoas que recebem de 1 a 40 salários mínimos, tá bom? Eu também disse aqui que o Banco Central do Brasil, ele vai trabalhar para atingir essa meta que foi estabelecida lá pelo Conselho Monetário Nacional. Então, o Bacen, a missão de vida dele é atingir a meta da inflação. Ele tem outras funções, sim, só que essa é a principal. Então, o Bacen vai atuar para fazer com que os preços sejam empurrados para baixo. Que caso suba, não suba mais do que essa meta que foi estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional e que vai ser medida, verificada pelo IPCA. Então, ficou fácil, né? Vamos seguir? Porque tu disse aí que são pelo menos 2 que a gente vai dar ênfase, sim. Vamos falar então do IGPM, né? Já que o IPCA é o índice oficial do governo, o IGPM é o índice oficial do mercado. O IGPM, esse M é de mercado, né não? Ele é calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Aqui tem uma dica bem legal. Enquanto que o IPCA é calculado e divulgado pelo IBGE, ó, 4 letras, né? 4 letras aqui, opa. Já o IGP é calculado pela FGV, 3 letras aqui, ó, IGPFGV, IGPFGV. Aí, ó, quanto o IPCA, IBGE, calculado e divulgado, né, pelo IBGE, o IGPM, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. O IGPM, ele está mais ligado ao atacado, câmbio, e também ele atualiza os contratos de aluguel. Então, viu na prova, viu no simulado, no enunciado, o índice de inflação que é mais afetado pelo preço do atacado, a gente está falando do IGPM, que é mais afetado ali, está mais ligado ao câmbio, IGPM, que atualiza contratos de aluguel, IGPM. Inclusive, o IGPM ele é dividido em subíndices, né? E são esses, ó. IPA representa 60% do IGPM, IPC representa 30% do IGPM e NCC representa 10% do IGPM. Para você memorizar de forma simples, olha para as últimas letras aqui em ordem alfabética, ó, A, C e CC. Sempre nessa ordem, ó, A, C e CC. Quanto aos pesos, você pensa nisso aqui, ó. Na hora da prova, você senta na cadeira, se vira nos 30 e tira 10. 60, 30, 10. Esse é o peso de cada um desses subíndices. Vamos seguir, porque se a gente está falando de inflação, a gente já sabe que o Bacen vai olhar e vai dizer, opa, inflação, vou guerrear. Inclusive, o Bacen tem um braço forte nessa guerra. Inclusive, Bacen, chama aí o teu ajudante para combater a inflação. O Bacen vai dizer, ô Copom, vem ajudar aqui, bora fazer guerra contra a inflação. Então, toma ali, muito bem. Chegou o Copom, que vai ajudar o Bacen nesse combate à inflação. E ele vai justamente travar essa guerra ali junto com o Bacen contra a inflação. O Copom, inclusive, o comitê, né, Comitê de Política Monetária, o que ele faz? Ele é um órgão dentro do Bacen que se reúne 8 vezes por ano, de forma comum, de forma ordinária, né, a cada 45 dias aproximadamente. Ele se reúne para fazer o quê, hein? Para definir a meta de juros. A nossa taxa de juros, ela se chama Selic Meta. Então, o que o Copom faz? Ele define a taxa de juros básica da economia, que se chama Selic Meta. Para fazer o quê? Para poder combater a inflação. Esse é o objetivo. Então, não confunde aqui. Vou colocar para cá. O Conselho Monetário Nacional define a meta da inflação, que vai ser medido lá pelo IPCA, Já para combater a inflação, o Copom define a meta, então vou botar aqui, Copom define a meta da taxa de juros, dos juros. E no nosso país, os juros têm nome, né? Selic.
Selic meta é os juros. Aqui é guerra, aqui é tiro, porrada e bomba, aqui é um controle. Aqui eles são brigadinho, tá? Juros e inflação são brigadinho. Eu gosto de dizer que juros e inflação, eles cortaram amizade. Eles fizeram assim, ó, corta amizade. Para onde você for, eu não vou. Eu só vou em caminho oposto. Pode cortar amizade. Cortou amizade. Então, juros e inflação, eles são brigadinho. É assim, ó. Quando o Copom, por exemplo, aumenta os juros, os juros sobem, o Copom disse, eu vou aumentar a taxa de juros. O que acontece com a inflação? A tendência é que a inflação cai. Então, juros sobe, inflação cai. Juros sobe, inflação cai. E mas se for a situação oposta? Se o Copom resolver diminuir a taxa de juros? Bem, se os juros desce, a Selic meta desce, a inflação sobe. Juros desce, inflação sobe. Não falei? Eles são brigadinhos, falaram, corta amizade, não quero mais amizade com você. Para onde você for, eu vou no caminho oposto. Ok. Mas diz para mim, será que Selic meta é a única taxa de juros que a gente conhece? É a única taxa de juros que a gente usa? É a única taxa de juros que a gente estuda? Não, lógico que não, né? Tem taxas de juros diversas que a gente estuda. Inclusive, vamos falar delas. Vamos começar ali por duas que são muito, mas muito parecidas, que surgem da mesma situação, da média das operações interbancárias. Não faz sentido nenhum. É assim, ó. Quando um banco negocia com outro banco, né, faz empréstimo com outro banco, imagina aqui, ó, isso aqui é um banco e esse aqui é o outro banco. Imagina que os bancos estão fazendo empréstimo entre si. Aí tu faz isso, faz diariamente, tá? Quando um banco empresta para outro banco, eles vão emprestar uma determinada taxa. Tudo bem, estou te emprestando, mas eu vou te cobrar os juros, tá? Juros é tal. Então, eles vão emprestar um para o outro a uma determinada taxa. Só que tem um detalhe. Essas operações, eles vão pedir uma garantia. Afinal de contas, se tu está pedindo dinheiro emprestado, será que tu tem dinheiro para me pagar posteriormente? Então, eu quero uma garantia. É daí que vai surgir duas taxas dessas operações entre bancos. A gente fala em operações interbancárias, né? Mercado interbancário, banco com banco. Quando um banco empresta para outro banco, eles vão utilizar uma taxa. Além de utilizar uma taxa, eles vão pedir uma garantia. Se essa garantia for um título público federal, a taxa que vai sair daí é a Selic Over. Se essa garantia for um título privado, a taxa que vai sair daí é a taxa DI, que a gente gosta de chamar de CDI. Então, a gente vai dizer que a Selic Over tem lastro, tem garantia em títulos públicos federais, enquanto que a taxa DI ou CDI tem lastro, tem garantia em títulos privados. E as duas nasceram das operações interbancárias que ocorrem diariamente, né, todos os dias úteis aí no nosso mercado, no nosso sistema financeiro. Que mais? Acabou as taxas? Não, tem mais taxas de juros. A gente fala, por exemplo, da TBF. TBF nada mais é do que a média das LTNs, das letras do Tesouro Nacional, que são negociadas no mercado secundário interbancário. Então, banco com banco negociando esse título público, LTN, no mercado secundário dos bancos, vai surgir daí dessa média de operações a TBF. Ok, entendi. Que mais? A gente estuda outra taxa? Sim, a gente estuda, por exemplo, a TR. E a TR é simples, ó. A gente acabou de ver a TBF. Então, a gente viu ali a TBF, que é a média das LTNs no mercado secundário. Aí a gente aplica aqui um redutor. Pega um redutor e coloca aqui na fórmula, um redutor. Esse redutor é o governo que decide. Quando faz isso, pega a TBF e aplica o redutor, o que nasce daí? Nasce a TR, a taxa referencial. Aí você lembra, TR, taxa referencial, TR tem um redutor. Ah tá, TR tem um redutor. Nada mais é do que a TBF aplicado um redutor. E para concluir esse momento de taxas, a gente fala da taxa de longo prazo, né, a TLP, que é o juros fixo, também definido pelo governo, mais a variação do IPCA, a variação da inflação do IPCA aqui, ó. A TLP, né, a taxa de longo prazo, é utilizada pelo BNDES nas suas operações de crédito. Ainda nesse módulo 2 do CEA, que a gente está falando de economia, de finanças, a gente fala das políticas, né? Mas antes de a gente falar exclusivamente das políticas, a gente precisa entender as modalidades de política, que pode ser uma política expansionista ou restritiva, que também é chamada de contracionista, né? A política expansionista, qual é o objetivo dela? É injetar, é colocar, é deixar dinheiro na economia. É quando o governo atua para desaguar dinheiro na economia, gerando assim mais consumo, mais liquidez, um aumento do PIB, mas também causa aqui mais inflação, tá? Então, políticas expansionistas, elas têm como objetivo colocar, injetar dinheiro na economia, tá? Fazer com que tenha muito recurso circulando na nossa economia. Já uma política restritiva ou ainda contracionista tem o objetivo contrário, tem o objetivo de retirar ou diminuir a quantidade, o volume de dinheiro na economia, gerando assim menos consumo, menos liquidez, diminui o PIB, mas também gera menos inflação. O objetivo aqui, ó, é diminuir o volume, a quantidade de recurso na economia. Agora que a gente já entendeu, né, de forma resumida, a política expansionista e a política restritiva, vamos ver onde elas se aplicam?
aplicam? Elas se aplicam, por exemplo, na política monetária, né? O país vai atuar ali na política monetária, inclusive o Bacen, né, que vai executar a política monetária, o Banco Central do Brasil vai executar a política monetária. E para executar essa política, seja de forma contracionista, seja de forma expansionista, o Bacen tem 3 instrumentos. Quais são eles? O depósito compulsório, que o Bacen vai atuar ali aumentando ou diminuindo a alíquota. Vamos lembrar do depósito compulsório? Quando as pessoas, os clientes, mandam dinheiro para os bancos, aqui é um banco que está recebendo dinheiro, né? Ah, estou mandando dinheiro para você. O que o banco faz? Ele empresta esse dinheiro lá para outra ponta, né? O superavitário deposita no banco e o banco empresta para o deficitário. Mas antes desse empréstimo, o Bacen chega aqui e diz ao banco, você recebeu o recurso? Manda uma parte aqui para mim de depósito compulsório. Essa alíquota, esse depósito obrigatório que as instituições financeiras fazem ao Bacen e aí vai ficar ou menos ou mais dinheiro para emprestar. Se o Bacen cobra uma alíquota alta de depósito compulsório, sobra menos dinheiro aqui para emprestar, não é não? Nesse caso seria uma política monetária restritiva. O Bacen está atuando para tirar dinheiro da economia, não é não? Então, mas poderia ser também uma política monetária expansionista, né? Quando o Bacen cobra uma alíquota bem baixinha. Então, o Bacen ali na política monetária, ele pode utilizar o depósito compulsório e ele aumenta ou diminui essa alíquota de depósito compulsório. Já o outro instrumento de política monetária, nós chamamos o redesconto agora. O redesconto, o Bacen também atua aumentando e diminuindo a alíquota de redesconto. E o redesconto nada mais é do que o empréstimo que o Bacen faz para os bancos. Lógico, a prova gosta de falar chique. Ela fala assim, ó, é a assistência à liquidez dada pelo Bacen às instituições financeiras. Você diz, meu pai, mano, que negócio é esse? É o empréstimo que o Bacen faz para os bancos, para poder eles se manterem, não quebrarem, né? Lógico, o objetivo principal do Bacen não é fazer empréstimo para o banco. Então, isso vai ser em última instância. Mas o Bacen pode fazer sim isso. E o nome dessa operação de crédito que o Bacen faz para as instituições financeiras é redesconto. E aí, como é que o Bacen atua ali na política monetária com redesconto? Ou aumentando a alíquota, cobrando uma taxa maior, ou diminuindo a alíquota, cobrando uma taxa menor. E temos também o Open Market, ou ainda mercado aberto, que pode aparecer também como leilão. Eu gosto de dizer que leilão, né, leilão de títulos públicos federais feito pelo Bacen e as instituições financeiras, leilão eu digo que é uma leila grande, né? É um leilão. Então, o Bacen pode atuar ali também como Open Market, mercado aberto, ou leilão, não confunde, pode aparecer como leilão também. O que é o Open Market? É quando o Bacen compra ou vende título público federal para as instituições financeiras. E aí, como é isso, hein? Se o Bacen está vendendo título público federal, a gente vai dizer que é um open market de venda. Ele vai vender para as instituições financeiras, ele vai dizer, instituições financeiras, bancos, peguem aqui os títulos públicos, venham, estou vendendo. Aí, quando ele vende, ele pega o dinheiro dos bancos. Ele vende o título, pega o dinheiro dos bancos. Então, ele está tirando dinheiro lá da economia. Quando o Bacen faz um open market de compra, como é que o Bacen faz? Ele diz assim, bancos, estou comprando o título público federal. Vem cá que eu estou comprando, manda aqui para mim. Aí os bancos vendem para o Bacen, né? O Bacen compra dos bancos e manda dinheiro para os bancos. O Bacen está fazendo um open market de compra dos bancos e manda dinheiro. Dessa forma, ele está mandando dinheiro para a economia, né? Que mais? A gente fala também de política cambial, que também é executada pelo Bacen. Essas duas aqui, o Bacen vai lá e executa. Política cambial, a gente está falando de câmbio, né? Dessa relação com a moeda estrangeira. E a gente lembra aí que existem as modalidades, os tipos de política cambial. Que pode ser uma política cambial fixa, ou ainda bandas cambiais, ou flutuante, ou ainda flutuante com intervenção, que também pode aparecer em alguns locais, flutuante suja, que inclusive é a política cambial do Brasil atualmente. A gente fala aqui também da Petax, que é a nossa taxa de câmbio. E eu ensino um macete maravilhoso para você não errar nada sobre esse fluxo de moeda estrangeira entrando e saindo do país. Não é bom para quem valoriza, desvaloriza. O que acontece? Os nossos alunos da gama de ensino, têm esse macete na ponta da língua, que é o VIN e o DEX, né? O VIN e o DEX. Como é que é isso? Aí, só uma palhinha, hein? É assim, ó. Se valorizou a moeda local, é bom para importação, vai aumentar a importação. A valorização da moeda local é bom para quem importa. Já a desvalorização da moeda local é bom para quem exporta. Então, VIN e DEX. Desvaloriza, exportação. Valoriza, importação, considerando sempre a moeda local. Isso aqui é uma suculência, é uma delicinha. Isso aqui não dá para errar na hora da prova quando estiver falando desse fluxo, tá, de moeda estrangeira. A gente fala também de política fiscal, né? Política fiscal, a gente está falando das arrecadações e dos gastos do governo. E aí tem um detalhe aqui, ó.
Quais são os instrumentos de política fiscal? Imposto e gastos do governo. Imposto e gasto do governo. E aqui é o próprio governo que executa, visto que é o próprio governo que decide se vai aumentar os impostos, se vai gastar menos, gastar mais. Na política fiscal já é o próprio governo que está executando, tá? E aí ele pode atuar aumentando os impostos ou diminuindo os impostos, da mesma forma aumentando ou diminuindo seus gastos. Tudo bem? Vou trazer mais um detalhe aqui bem legal. Imagina que o governo resolve aumentar impostos. Aí você tem R$ 100. O governo diz, eu vou, por exemplo, cobrar ali 20% de imposto sobre os R$ 100. O que vai acontecer? Você vai precisar mandar 20 para o governo e vai ficar com 80 no seu bolso. Tá bom. Aí, passado um tempo, o governo diz, agora eu vou reduzir impostos. Então, dos mesmos R$ 100 que você tem, o governo diz, agora eu só vou cobrar 5%. 5%. O que vai acontecer? Você vai mandar R$ 5 para o governo e vai ficar 95 no seu bolso. Então, nota que o governo pode deixar mais dinheiro da economia ou tirar dinheiro da economia, aumentando e reduzindo os impostos. A mesma coisa com os gastos. Ele pode gastar mais e desaguar mais dinheiro na economia, ou ele pode gastar menos e desaguar menos dinheiro na economia, né? Por isso que política monetária, política cambial, política fiscal pode ser expansionista, mas também pode ser restritiva, contracionista, não? Bem facinho aqui, bem tranquilinho. Nesse módulo também, a gente entende como funciona a taxa nominal e a taxa real. Lembrando que a taxa nominal é aquela taxa aparente, aquela taxa que foi divulgada. A taxa nominal é antes de descontar a inflação, tá bom? Então, taxa divulgada, taxa aparente, taxa não descontada da inflação. Exemplo, quando você olha para o investimento. Coloquei meu dinheiro em investimento e rendeu 12%. Coloquei meu dinheiro no investimento e rendeu 16%. Bem, isso aqui é a taxa nominal, é a taxa aparente. Aí, então, peraí, e a taxa real? Taxa real é assim, né? É quando a gente pega a taxa nominal e desconta a inflação. Imagina aí que você colocou o teu dinheiro em um investimento e ele rendeu 15% em um determinado período. Mas você percebe que no mesmo período, a inflação, a alta dos preços, a alta generalizada dos preços, foi de 4%. Bem, para você chegar na tua taxa real, no que tu teve realmente de rentabilidade, você precisa descontar essa inflação, né? Esse IPCA, essa alta dos preços. Aí você faz esse cálculo, você sabe que dá para chegar num valor aproximado fazendo a subtração, vai dar ali inferior a 11, né? Nesse caso, inferior a 11, foi o ganho real, né? Foi a taxa real. Mas, para ser, não dá para fazer o cálculo aí de cabeça, assim, chegar num valor aproximado. Tem que usar a fórmula. E a fórmula é essa que a gente vê aqui. Eu sei, parece difícil, mas ela é tranquilinha. É assim, ó, taxa real, para a gente chegar na taxa real, é 1 mais a taxa nominal, essa taxa nominal ela tem que estar em valor decimal, sobre 1 mais a inflação, né, o IPCA, menos 1 vezes 100. Olha aí, eu falei, é facinho, ó. É isso que está descrito aqui como fórmula. 1 mais a taxa nominal sobre 1 mais a inflação, essas duas taxas em forma de decimal, menos 1 vezes 100. Pronto, é isso, é isso. E aqui a gente entende também o conceito de ganho real, né? Que é um ganho acima da inflação. Quando eu desconto a inflação, eu tenho um ganho positivo. Isso é ganho real, tá bom? Vamos seguir, vamos ver o que mais a gente vê nesse módulo. A gente vê outras modalidades, né, de rentabilidade. A gente viu aqui, por exemplo, tipos de taxa, taxa nominal e taxa real. Agora, tipos de rentabilidade. Uma rentabilidade nominal e uma rentabilidade real. Como é isso? É exatamente como a gente viu aqui. Uma rentabilidade nominal é aquela aparente, aquela que foi divulgada. E uma rentabilidade real é quando a gente pega a nominal e desconta a inflação. Dessa forma, a gente chega ali na rentabilidade real. Beleza? Ficou fácil? Outra coisa, lembrando mais uma vez, o teu ganho real vai ser quando você ganhar acima da inflação, tá? Aí, uma rentabilidade bruta e uma líquida. A rentabilidade bruta e líquida, a bruta é aquela, igual ao salário, né? É o salário bruto, é aquela nominal, aquela aparente. Opa! Parece nominal, não parece? Parece, sim. O mesmo tipo de rentabilidade pode ter mais de uma classificação, tá? Uma rentabilidade bruta também pode parecer muito com uma rentabilidade nominal. Então, pode ser classificada da mesma forma. Já a rentabilidade líquida, como é que funciona? A rentabilidade líquida é quando a gente pega a bruta e desconta os impostos. Igual o salário, né? Eu recebi o salário bruto ali, descontou os impostos e sobrou o salário líquido. Aí aqui, deixa eu fazer um adendo para você não confundir. Nominal e real, o que é que desconta? Inflação. Inflação. Bruta e líquida, o que é que desconta? Imposto, tá? Imposto para chegar na rentabilidade líquida. Absoluta e relativa. A absoluta é aquela que é dada de forma direta. Por exemplo, o meu rendimento rendeu 15%, 17%, 20%, ó, de forma direta. E relativa é aquela que é comparada a algo, né? Rentabilidade relativa é uma rentabilidade comparativa. Exemplo,
O rendimento tem ali como rentabilidade, né? O investimento tem como rentabilidade 130% do CDI. É uma rentabilidade comparativa, relativa. 125% do IPCA. Ainda 140%, 20%, 95%, 70%, sei lá, de alguma coisa. É um comparativo. Isso é uma rentabilidade relativa. A rentabilidade observada é a passada, aquela que você já observou, já viu acontecer, e a esperada é a rentabilidade futura, aquela que você espera, aquela que você ainda aguarda. Nesse módulo, a gente também lembra ali do Ibovespa, e a gente fala do Ibovespa, e lembra, o Ibovespa é o principal indicador da renda variável, né? E como todo indicador, ele é uma média de alguns ativos. Nesse caso, o Ibovespa, ele representa 80% do volume negociado na Bolsa de Valores. As ações que compõem o Ibovespa são as ações mais líquidas, são as ações mais buscadas, mais negociadas. As ações que compõem ali a carteira teórica do Ibovespa são as principais ações quando a gente fala de volume, de quantidade de negócio na Bolsa de Valores. Tanto que, como eu coloquei aqui, as ações que compõem o Ibovespa representam 80% de todo o volume diariamente negociado na nossa Bolsa de Valores. Que mais? Que mais a gente fala? A gente entra ali numa parte exclusiva de HP12C, né? E aí a gente vai fazer alguns cálculos, principalmente com capitalização composta, com taxa equivalente. Lembrando que a capitalização composta, os juros incidem sobre o capital inicial, porém, ele é acrescido dos juros que foi acumulado até o período anterior. É o que a gente chama de juros sobre juros. Os juros do período anterior sempre vai somar ao capital inicial. E para a gente chegar no valor futuro a ser pago na capitalização composta, a gente usa essa fórmula, né? Valor futuro é igual ao valor presente, multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao prazo, tá bom? E quando a gente está falando de capitalização composta, de juros sobre juros, a gente tem que lembrar também de taxa equivalente. E para fazer a equivalência de taxas, a gente usa essa fórmula que carinhosamente a gente chama de quero sobre tenho. 1 mais a taxa, sempre em forma de decimal aqui, elevado ao prazo que eu quero sobre o prazo que eu tenho, ao resultado menos 1 vezes 100. Pronto, é isso a equivalência de taxas. A gente também vê a capitalização simples. Na capitalização simples, os juros incidem sempre sobre o capital inicial somente. É só sobre o capital inicial. E para a gente achar o valor final a ser pago na capitalização simples, essa aqui é a fórmula, né? Valor futuro é igual ao valor presente, multiplicado por 1 mais a taxa vezes o prazo. Pronto. Nota aqui que na capitalização simples, o prazo é multiplicado aqui pela taxa, né? Enquanto que na capitalização composta, o prazo, né, o N é um expoente. Quando a gente está falando de capitalização simples, a gente fala também de taxa proporcional, de proporcionalidade de taxas, né? E aqui é super simples. Para eu encontrar essa proporcionalidade de taxas, basta multiplicar, dividir. Então, bem facinho aqui, ó. Por exemplo, 1% ao mês é o mesmo do que 12% ao ano. 24% ao ano é o mesmo do que 2% ao mês. Basta fazer a divisão de forma direta e simples. Ainda nesse módulo do CE, a gente fala da tabela SAC e da tabela Price. Lembra que na tabela SAC, né, o sistema de amortização constante, a parcela é decrescente e a amortização é constante. Olha o nome, sistema de amortização constante. A amortização, que é a parte que de fato desconta das operações de crédito, né, abate nas operações de crédito, isso é constante. Já as parcelas aqui são decrescentes. Mês a mês ela vai diminuindo. Assim que funciona o saque. Já a tabela Price, na tabela Price é assim, né? Tabela Price, a parcela é constante. É muito comum a gente ver a tabela Price nas operações de crédito do dia a dia, né? Fiz um empréstimo e parcelei em 10 vezes de tanto, de 100, de 200. Parcela é constante. Bem, aqui como é que funciona? A parcela é constante. Os juros cobrado mensalmente é decrescente, né? O equivalente aos juros cobrados é decrescente e a amortização é crescente aqui. Para concluir, a gente fala do fluxo de caixa. Como é que é o fluxo de caixa? É um fluxo de caixa bem legal. É uma série de pagamentos ou recebimentos que se estima em um determinado intervalo de tempo. Quando a gente está falando de fluxo de caixa, a gente faz aqui, ó, o desenho, né, do tempo. Aí tem as entradas, que são os vetores apontados para cima, né, as setas apontadas para cima, e as saídas, que são apontadas para baixo. Lembra aqui no fluxo de caixa que a gente utiliza as teclas Cash Flow 0, né, o CF0, Cash Flow J, né, o CFJ, para botar as saídas, as entradas, e para a gente achar também a TI, Yield to Maturity, né, que a gente utiliza lá a tecla IRR da nossa HP aqui, ó, IRR da nossa HP12C, e também o VPL, o valor presente líquido, né, que é encontrado pela tecla NPV, bem aqui, NPV. Pronto, resumimos, trouxemos aqui os principais pontos do CA Módulo 2. Lembrando que aqui a gente não passa frio, porque a gente está coberto de razão a fazer um resumo desse tão maravilhoso, tão detalhado para você. Te vejo no próximo resumo e, mais uma vez, aproveita aí e segue nossas redes sociais. Um grande abraço, te vejo na próxima.